Senhoras e senhores, por fim, nós passamos a palavra ao nosso anfitrião, o professor René Ariel Dotti. Minhas queridas amigas, meus amigos, eu frequentemente ouço a seguinte pergunta: o senhor ainda advoga? E a outra: o senhor ainda leciona? Mas antes de responder essas perguntas amistosas, eu penso um pouco. E faço então, abro o inventário da saudade. Começando pelo grau de Direito, quando eu tinha fundada dúvida acerca da realização profissional, iniciei a jornada na advocacia, procurando estímulo constante na biografia e nas lições daqueles que tanto enobreceram e ainda enobrecem a nossa atividade. No Diário do Paraná, redigindo uma coluna diária sobre teatro e uma crônica semanal na página Letras e Artes, junto com Silvio Bach. Ayrton Batista era o chefe da redação. Como esquecer de Ildefonso Marques, o mestre de Direito Penal que me conduziu com imensa generosidade à carreira de professor da mesma disciplina na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná? Como esquecer o promotor público Rubens Camargo Ribas, orientador de meu estágio na 4ª Vara Criminal, e Norberto Pavelec, o sorridente e prestativo escrivão? Como esquecer Salvador de Maio, Hélio Naresi, Augusto Proli, Flávio Dávila, que eu chamo sempre de Quarteto da Boa Esperança e Amável Convivência? Como esquecer, em meu noviciado, as lições práticas da advocacia que eu recebi de Eli Ratacheski, Newton de Siste, José Rodrigues Vieira Neto, Eduardo Rocha Virmon, Mário Jorge. Mário Jorge era o criminalista que fez história quando pretendia, em célebre revisão criminal, levar pelo correio da perseverança a ordem de alforria, alvará de soltura para os filhos do carteiro. Como esquecer a palavra amiga e o sorriso afável do desembargador Francisco da Cunha Pereira, quando, nos corredores do prédio da Sociedade Garibaldi, onde funcionava o Tribunal de Justiça, ele, com a amabilidade de trato com os advogados e a generosidade cristã em ouvir os acusados, eu rejeitei a ideia de trabalhar no interior do Estado, porque eu me inspirava num trecho da crônica de Rubem Braga, quando diz: a cidade onde a gente nasce, onde a gente ama, onde a gente vive, exerce sobre nós uma força de gravidade sentimental. No primeiro e pequeno gabinete, com a porta de salão, assim como nos filmes de Bang Bang, do Velho Oeste, e das 2 cadeiras no corredor, eu fiz a pequena grande viagem, no início dos anos 70, da Alameda Doutor Muricy, no edifício Zulay, para a Rua Marechal Deodoro, no edifício Nerina Caillé. Da solidão confiante, repartida com o pequeno e único funcionário do começo dos anos 60, eu iniciei a sociedade modesta, porém já trabalhadora, com Eduardo Soares de Camargo, Walter Borges Carneiro e Regina Helena Afonso. A dedicação, a competência e as possibilidades da vida fizeram dos advogados Walter e Regina juiz do Tribunal de Alçada e depois, também por merecimento, desembargadores do nosso respeitável Tribunal de Justiça do Paraná. E na defesa dos perseguidos políticos, estudantes universitários, professores, parlamentares, jornalistas, sindicalistas, advogados e outros cidadãos, eu atuava nas audiências e julgamentos na auditoria da 5ª Região Militar, na Praça Rui Barbosa, ao lado de Hélio Naresi, Antônio Cirbreda, José Carlos de Castro Alvim, Aureliano Méder Gonçalves, Odemar Teixeira Soares, Lamartine Correia de Oliveira Lira, Albarino Matos Guedes e outros, mas muito poucos. O conselho era composto por 4 juízes militares e um juiz togado. Para manter a altivez da advocacia, naqueles anos difíceis, após um incidente em audiência com ameaça de prisão ao colega Lamartine, todos nós,
comparecíamos a partir de então, com a veste talar, em todos os demais atos daquele processo. Era o nosso uniforme, a exemplo da farda dos militares. Em um final de tarde, de inverno, e para interromper a ansiedade e quebrar o suspense do veredito, enquanto os julgadores em sala secreta deliberavam sobre a sorte de nossos clientes, condenando ou absolvendo, resolvemos, alguns de nós, sair um pouco e bebericar num bar ali perto. Foi naquele momento que aproximou-se do nosso grupo um bebum. Eu estava com beca ainda. Ele olhou para mim, alegre, e numa saudação disse assim: epa, que padre porreta! Que padre porreta tomando uma cachaçinha com a gente! São muitas as lembranças. Seria um tempo todo para contá-las, mas em homenagem ao Moacir Lago Lúcio, que está aqui, companheiro de júri, eu lembro de Paranaguá, eu defendia um ensacador, e ele tinha ferido um companheiro, tentativa de homicídio, não houve morte. E eu disse para ele, uma pessoa simples, eu digo, olha, no dia do júri, vem as pessoas aí da cidade julgá-lo. São os bancários, são o pessoal que trabalha na imprensa, etc. E você venha bem arrumado, você veja bem isso. De manhã às 9 horas no júri, na frente do tribunal, está uma ex-aluna que era promotora, e diz assim: professor, veja lá o seu cliente. Ele estava sentadinho, os jurados chegavam, cumprimentavam, ele estava de smoking. No final dos anos 70, tive importante experiência na magistratura temporária. Em 1975, tempo da neve em Curitiba, fui nomeado juiz temporário do Tribunal Regional Eleitoral na vaga do jurista. Tenho para com o governador Jaime Canet Júnior, que me honra com sua presença, o sentimento perene de gratidão, porque foi ele quem, governador, indicou o meu nome para o presidente da República fazer a nomeação. E exerci no tribunal 2 mandatos e senti a importância da magistratura em sua missão de resolver os grandes problemas humanos. E no final dos anos 80, um outro grande desafio, pelo convite e instigação do governador Álvaro Dias, aceitei o cargo de secretário de Cultura, cujo mandato cumpri do primeiro ao último dia. Claro que, às vezes, quando queria sair, a Zora até dizia assim, a Rosalita, que agora disse assim: agora que tu entraste, tu ficas até o fim. Foi um tempo de lembrança, inclusive, com os sobreviventes do Teatro Amador, com a Sociedade Paranaense de Teatro, fundada por Ari Fontoura, e onde eu trabalhei no mundo mágico do teatro, como ator, diretor e cenógrafo. Eu lembro que o Sale Volokita presidia uma comissão que era para não fazer, porque havia muita proposta que não podiam ser atendidas. Eu não podia dizer não. Então o Sale Volokita presidia essa comissão, que era a comissão de não fazer. O Sale olhou para mim e disse assim: agora sim, você pode assistir um ensaio no Teatro Guaíra, que ninguém vai dizer que você está fugindo do serviço. Mas surgiu um novo presidente do Brasil, eleito pelo voto popular, Fernando Collor de Mello, que envolveu-se naquele affair conhecido por todos, onde não havia caixa 2 para salvar o Paulo César Farias. E havia uma herança de uma campanha para a qual houve um monte de recursos financeiros. Não havia ainda a alquimia jurídica do Caixa 2. Recebi, em julho de 92, um telefonema de Miguel Aurélio Júnior, que anos mais tarde seria o ministro da Justiça, o amigo de muitos anos e que também me honra com sua presença nesta noite. O Miguel ligou-me de São Paulo e disse assim: Renê, você está acompanhando esta CPI no Congresso, os depoimentos, o problema do escândalo? Eu digo: estou. Ele disse assim: que tal, vamos fazer uma petição de impeachment do Collor? Eu disse assim: mas aonde é o aparelho?
Ele disse assim: é na casa do Zé Carlos Dias. Quando? Depois da manhã. Tá bom. Tivemos lá, estava Dalmo Dallari, Márcio Tomás Bastos, José Gregório, Flávio Bernibach, Fábio Conder Comparato, e houve mais 2 reuniões. Na última delas, o ministro Evandro Liz e Silva, representando a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa. E foi daquele movimento que foi redigida a petição de impeachment do presidente da República. O resto, todos sabem. No início de minha advocacia, recebi o conselho que nunca esqueci de minha saudosa mãe, Adelina Zuriandotti. Meu filho, nunca esqueça de atender os desamparados. Agradeça a Deus por você não precisar pedir solidariedade e transmitir solidariedade a eles. Minhas últimas palavras são de gratidão e afeto aos meus saudosos pais, Gabriel, pintor de casa, Adelina, costureira, que nunca deixaram faltar nada, material e moralmente para mim. Agradeço a minha irmã Rose as orações de ontem e de hoje. Agradeço aos clientes que confiaram mandatos e ainda confiam para a defesa de seus direitos. Eles são o estímulo, a força e a razão de vida do nosso escritório. Aos trabalhadores forenses com os quais convivi, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, serventuário da Justiça, autoridades policiais, seus agentes, outros tantos, que na minha caminhada têm me proporcionado lições que o tempo não apaga. O escritório é um endereço de trabalho e esperança, que continuará existindo depois de mim, com a maravilhosa equipe de hoje, e que se reproduzirá por novas gerações. Elas e eles serão os herdeiros da experiência de vida e de ofício, e todos poderão contar sempre com a liderança fraterna, competente e carinhosa da Rogéria. Muitas vezes, na divergência de algumas opiniões acerca de problemas do cotidiano, de algumas causas também. Papai, não é por aí, papai, não é por aí. Eu percebo que, mais uma vez, ela tem razão. Ao concordar com seus argumentos expostos com simplicidade e meiguice, tenho a vontade, uma vontade não confessada, de pegá-la no colo, dar-lhe um beijo, assim como fazia quantas vezes no tempo de menina de infância. Claudinha é outra filha, tão amorosa como a irmã. Ela está em Nova York com o marido e os pequenos filhos Lucas e Henrique. Lucas tem 5 anos e com a moça que foi para lá para ajudá-los, o tutor disse assim: "Please, only English, please." Marlos é médico e está fazendo uma especialização em área de sua atividade. Tem um outro genro, que por essas coincidências da vida, também se chama Marlos. É o engenheiro Marlos Dória, que junto com a Rogéria, nos deram Gabriel e Pedro, que estão aguentando firmes ainda aí. Mas não posso deixar de agradecer os colegas, estagiários e servidores de escritório, com os quais eu não poderia viver a alegria e os desafios de minha profissão. E ainda mais, agradecer a Rosarita. Durante a maior parte desses 50 anos, é da Rosarita que tenho recebido lições diárias de entusiasmo e esperança, de fé e de coragem. É ela quem, na despedida, para o trabalho todos os dias, repete com amor calmo e firme as palavras: luz e força. E tudo começou num jantar a dois, quando namorados, a luz de vela iluminava o seu sorriso, e foi quando ela recitou baixinho versos do soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes de com tal zelo
e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Agora, após fechar o baú das memórias e afetos, eu posso satisfazer a curiosidade amiga dos diálogos que me perguntam: o senhor ainda advoga? Eu respondo: nunca parei. O senhor ainda é professor? E eu digo: sim, enquanto eu viver, tenho dito.